Olá, meu nome é Isabela de Andrade, eu sou estudante do 8º semestre de Psicologia. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como bolsista do projeto de extensão intitulado Psicologia e Arte, Oficinas de Arte nos Dispositivos de Saúde Mental de Feira de Santana, o qual está vinculado ao NUC, Núcleo de Estudos da Contemporaneidade, e tem parceria com o NIEPEXES, que é o Núcleo Intertransdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão de Estudos em Saúde, além do vínculo com o CAPES 2, Oscar Marques, que é onde as atividades de campo da extensão são realizadas. Minha atuação nesse projeto se deu por meio do plano de trabalho intitulado Psicologia, Artes Plásticas e Saúde Mental, Oficinas de Livre Expressão nos CAPES de Feira de Santana, o qual se fundamenta na articulação entre artes plásticas e atenção psicossocial a partir da perspectiva da reforma psiquiátrica, e tem como objetivo geral promover exercício das artes plásticas como recurso criativo de cuidado voltado para os usuários do CAPES 2 do município de Feira de Santana. O percurso metodológico adotado pode ser pensado em 2 períodos, de outubro de 2019 até março de 2020, quando as atividades de campo ocorreram no CAPES, e de março até setembro de 2020, quando nós precisamos interromper as atividades no CAPES em decorrência da pandemia de Covid-19. As ações desenvolvidas no primeiro momento foram o estabelecimento de contato com a equipe de profissionais atuantes no CAPES 2, reunião com a psicóloga da equipe para compreender as demandas da comunidade atendida, estudo de materiais para embasamento teórico, supervisão e planejamento junto às orientadoras do projeto e a realização das oficinas terapêuticas e de salas de espera com os usuários. Já no segundo momento, as alternativas pensadas para dar continuidade ao projeto foram a criação de um perfil do projeto no Instagram para a produção e divulgação de conteúdos sobre a interface entre arte e saúde mental e a construção de material didático intitulado Caderno de Livre Expressão, no qual constam diferentes exercícios das artes plásticas que trabalham questões importantes ao se pensar no processo de reabilitação psicossocial e no cuidado de saúde mental, como, por exemplo, a criatividade, a autopercepção, relações familiares e a expressão de sentimentos e emoções. Sobre os impactos dessa ação extensionista, nós podemos pensá-los a partir de 3 eixos: o fortalecimento da extensão na universidade, as contribuições para a formação das discentes integrantes e o benefício para a comunidade atendida. Sobre o fortalecimento da extensão, ele pode ser percebido pelo fortalecimento do vínculo entre a UFS e o CAPES, a partir do qual a equipe da unidade reconhece a importância dessa iniciativa extensionista para aquele espaço. Sobre o benefício para as discentes, nós pontuamos a importância da aproximação com a rede de atenção psicossocial e o contato com os desafios que envolvem a atuação nesse contexto. E, por fim, sobre os benefícios para a comunidade, nós concluímos que a realização das oficinas teve como efeito a construção de mais um ambiente de apoio e seguro para os usuários do CAPES compartilharem suas histórias de vida singulares, seus desafios frente à experiência de vivenciar o sofrimento psíquico, bem como suas estratégias para melhor lidar com esse processo e cuidar de si. Dessa forma, para além de resultar de um produto artístico, as práticas das oficinas foram meios para a manifestação de construções subjetivas dos sujeitos, reforçando também a promoção de um cuidado integral, humanizado e preventivo. Além disso, podemos citar a construção e disponibilização ao CAPES 2 do Caderno de Livre Expressão, o qual poderá funcionar como uma ferramenta auxiliadora no processo de reabilitação psicossocial e poderá possibilitar aos usuários o acesso a essas práticas terapêuticas, mesmo no atual contexto de isolamento social. Agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade de compartilhamento de experiências. Olá, sejam bem-vindos à 14ª Jornada de Extensão Universitária Desafios e Possibilidades. Meu nome é Daiana Oliveira Carneiro, eu sou aluna do curso de Farmácia do 7º semestre e sou bolsista de extensão. A minha orientadora é a professora doutora Tatiane de Oliveira Silva Alencar e eu irei apresentar o meu plano de trabalho. O título do programa do orientador é Programa de Promoção do Uso Racional de Medicamentos na Atenção Básica no município de Feira de Santana e o título do plano de trabalho é Acompanhamento Farmacoterapêutico na Anemia Falciforme. O cenário de intervenção foi o Centro de Referência à Pessoa com Anemia Falciforme de Feira de Santana, que fica situado na Unidade de Saúde do Centro Social Urbano, localizado no bairro Cidade Nova. A doença falciforme é um distúrbio hereditário de caráter genético que vai envolver alteração na hemoglobina do indivíduo. Essa doença está presente amplamente disseminada no Brasil, atingindo prevalência em população negra.
Os objetivos gerais foram realizar o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes com anemia falciforme e os específicos foram confeccionar e divulgar materiais informativos para divulgação nas equipes de saúde e para os pacientes, realizar a revisão bibliográfica sobre a doença falciforme, participar da rotina da unidade, realizar levantamento dos medicamentos e promover ações de educação em saúde na doença falciforme. As revisões bibliográficas. Através da revisão bibliográfica, foi possível encontrar diversos artigos sobre a doença falciforme, mas apenas um relacionado à doença ao acompanhamento farmacoterapêutico. Levantamento de todos os pacientes atendidos no centro, um total de 219 pacientes adultos, homens e mulheres, 214 crianças e 13 pacientes com feridas que necessitam de curativos especiais. Análise dos prontuários dos pacientes como forma de entender o perfil deles e as suas necessidades. Levantamento de todos os medicamentos utilizados pelos pacientes, observando quais eram os que possuíam maior saída. E os que possuíam maior saída eram ibuprofeno, dipirona, ácido fólico, penicilina via oral e tramal. Esses medicamentos foram de extrema importância para entender a doença e o perfil dos pacientes. Participação na rotina do centro de referência. Produção de folder para distribuição na unidade do CSU. Produção de card informativo para divulgação em mídias digitais sobre a doença falciforme. E o card foi postado no Instagram do programa de extensão. O card e pode ser acessado através do link. Produção de podcast para divulgação em mídias digitais sobre a doença falciforme e o atual coronavírus Covid-19. As dificuldades presentes foram incompatibilidade de horários da bolsista em relação aos dias de atendimento médicos, não realização do acompanhamento farmacoterapêutico de forma efetiva, pandemia da Covid-19 e a impossibilidade de continuidade do plano no ano de 2020 de forma presencial. As considerações finais foram que este plano permitiu o acompanhamento da rotina no centro de referência à pessoa com doença falciforme na cidade de Feira de Santana e a importância do acompanhamento farmacoterapêutico na rotina da unidade, visto que é um profissional que não faz parte da equipe multidisciplinar. Obrigada e siga as nossas redes sociais. Olá, me chamo Iva Emanuela e sou bolsista de extensão do Núcleo de Câncer Oral. Faço parte do Programa de Prevenção e Controle do Câncer de Boca no município de Feira de Santana. A coordenadora desse programa é a professora Valéria Souza Freitas e minha orientadora é a professora Jamile Rios Moura. O título do plano de trabalho é A Escola como Espaço de Prática para a Prevenção do Câncer de Boca. Nosso objetivo geral foi contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de ensino por meio de ações de promoção e prevenção à saúde bucal, visando a redução dos fatores de risco para o câncer de boca. Ocorreram ações educativas de promoção e prevenção à saúde bucal na comunidade Alto do Papagaio, na creche pré-escola Professora Municipal Dalva Suzarte Gomes, em 2 momentos, com educandos, pais e professores. Na Semana da Solidariedade, na Avenida Getúlio Vargas, e na Feira de Saúde da Unidade de Saúde da Família do bairro Feira 6. E no COSAB, pude apresentar um painel digital com o título Ações Estratégicas para a Prevenção do Câncer de Boca entre Escolares do Ensino Médio. Houveram oficinas de 2 folders intitulados Já pensou em parar de fumar? E também Câncer, reduza o seu risco, além de livros didáticos de demonstração de lesões. Pude elaborar uma história infantil relacionada à temática Fatores de Risco e Prevenção ao Câncer Oral, a ser apresentada numa TV didática. Infelizmente, em decorrência da pandemia da Covid-19, as atividades extensionistas presenciais, datadas a partir de março, foram canceladas e os eventos agendados nas escolas não puderam ocorrer. Apesar disso, planejamos a continuidade das atividades do plano de trabalho de modo remoto. Foi decidido que haveria divulgação de materiais educativos produzidos em casa, direcionado para crianças, adolescentes e adultos, através do Instagram @extensão_nucal e outras redes sociais. Dessa forma, foi possível desenvolver fantoches infantis da Sofia e Léo, protagonistas de vídeos lúdicos educativos sobre o novo contexto da pandemia e mudanças de hábitos, sobre a orientação de higiene oral e a prevenção do câncer de boca.
Além dos vídeos, elaborei pôsteres com os temas efeitos deletérios do tabagismo, higiene bucal e a Covid-19, o que tem a ver, câncer de boca, o que causa, como prevenir, autoexame de boca, você sabe o que é, para que serve e como se faz? E também produzi atividades didáticas infantis com os temas o que é a higiene oral e qual a sua importância, jogo da memória, saúde bucal e o que faz um dente ser saudável ou doente. Para dar continuidade ao trabalho nas escolas, apesar do contexto pandêmico, no período de aditamento, desenvolvi um kit escola, composto por 4 e-books. O primeiro foi de apresentação, chamado Apresentação Bem-vinda à Escola. O volume 1 falava sobre o câncer de boca, o volume 2, autoexame de boca e o volume 3, higiene oral para crianças. Além dos e-books, no kit escola mandamos também vídeos para que as escolas pudessem utilizar, adequando as suas metodologias e as temáticas dos e-books. Adicionalmente, pude escrever um artigo científico com o título A Importância da Educação em Saúde para a Prevenção e Controle de Pandemias. Com todo esse trabalho, alcançamos, através das ações de educação em saúde, 457 pessoas, sendo que 41 passaram por rastreamento. Pelo Instagram, alcançamos 589 seguidores com as nossas postagens. Com o Kit Escola, alcançamos um quantitativo de 516 alunos nas escolas municipais Dona Mora Guimarães e Mundo dos Saberes do município de Itaberaba. Dessa forma, a comunidade escolar, municipal e estadual e a comunidade geral de Feira de Santana e cidades vizinhas puderam ter acesso aos conhecimentos a respeito dessas temáticas, para que, por meio destes, possam cuidar da sua saúde individual e também da saúde coletiva, reconhecendo a importância da prevenção ao câncer de boca. Olá, sejam bem-vindos à 14ª Jornada de Extensão Universitária. Eu sou Isabela Mascarenhas, bolsista do Programa de Promoção do Uso Racional de Medicamentos, orientada pelo professor Bruno Rodrigues Alencar. O título do meu plano de trabalho é Promoção do Uso Racional de Medicamentos, Estratégias na Programação e Uso de Medicamentos por Idosos Institucionalizados. Bem, segundo os dados do IBGE, a população idosa cresce de maneira significativa, representando 24,5% da população total. Levando em conta a saúde desses idosos, o crescimento dessa população interfere diretamente na procura por tratamentos farmacológicos, intervindo diretamente na polifarmácia, justificando a maior necessidade de promover o uso racional de medicamentos. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas na Instituição de Longa Permanência para Idosos, da AFAS, situada no bairro do Campo Limpo, em Feira de Santana. Atualmente conta com 49 idosos institucionalizados. No mês de novembro de 2019, foram realizados 2 levantamentos. No primeiro, foram retiradas 339 gramas de medicamentos sólidos vencidos e 206 gramas de medicamentos semissólidos vencidos. Ainda no mês de novembro, após o recebimento de doações de medicamentos, foi feito um segundo levantamento, onde foi retirado 328 gramas de medicamentos sólidos e 224 gramas de medicamentos semissólidos vencidos. Após o levantamento, esses medicamentos eles foram listados, pesados e em seguida levados para postos de coletas para o descarte racional. Então, baseado nesses resultados, foi possível entender a necessidade de orientar os profissionais sobre o recebimento de doações, assim como a importância do descarte racional dos mesmos. Durante o ano de atividades, foi possível participar da separação dos medicamentos utilizados diariamente pelos idosos, foi possível substituir a forma de armazenamento por frascos mais ideais no que se refere ao processo de deterioração dos comprimidos, foi possível participar da limpeza e organização da farmácia, utilizando adesivos coloridos. Então, eu utilizei das cores verde, vermelho e amarelo para representar os prazos de validade. Confeccionei um card para a campanha de arrecadação de fraldas e álcool em gel. Em agosto de 2019, participei do 7º Fórum Brasileiro sobre Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, apresentando um relato de experiência juntamente com outros 2 bolsistas do programa. E, recentemente, fiz a submissão de resumo ao Covimbra. Aqui eu mostro para vocês imagens de envolvimento e interações com os idosos da instituição. As atividades remotas, elas estão disponíveis no Instagram do programa e algumas delas no Instagram da ProEx. Então, vale a pena seguir e ficar atento às postagens. No que se refere à prevenção à Covid-19, foi confeccionado um vídeo ensinando a fazer máscaras caseiras, a sua facilidade e a sua importância. Foi produzido um card sobre os cuidados com os idosos em instituições de longa permanência.
Foi produzido um podcast sobre o uso do ibuprofeno no tratamento da Covid-19, questionando a sua segurança e sua eficácia, além do card sobre como proteger suas mãos do ressecamento provocado pelo excesso de higienização. Além destes, foram feitos cards sobre a importância do consumo de água na terceira idade. Esse material ele foi publicado tanto no Instagram quanto no WhatsApp, em grupo de família. E baseado no mesmo tema, foi produzido um podcast. Esse podcast ele foi publicado na plataforma do Spotify. Por fim, foram realizados cursos virtuais, buscando aperfeiçoar os conhecimentos de assuntos voltados à saúde do idoso e à situação da pandemia a qual estamos vivendo. Durante o ano de atividades, foi possível perceber algumas dificuldades, como a carência de profissionais da instituição, gerando uma sobrecarga dos mesmos, e uma falta de critérios estabelecidos nos processos de doações. Muito obrigada. Olá, sou Isis Carolina, estudante de odontologia da UFES e integrante do NUPIM, que é o Núcleo de Pesquisa, Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar do Programa de Extensão em Periodontia. Vou falar um pouco sobre o meu plano de trabalho, intitulado Avaliação de Risco Associado à Expressão Gênica de Trial em Indivíduos Portadores de Periodontite assistidos no Programa de Extensão em Periodontia. Bem, a periodontite é a segunda enfermidade bucal mais prevalente no mundo. É uma doença inflamatória, crônica, de etiologia multifatorial associada à presença de um biofilme disbiótico na superfície dentária. Sua evolução pode causar destruição dos tecidos suportes do dente, causando até a perda dentária e, consequentemente, uma diminuição na qualidade de vida desses indivíduos. A periodontite ela é uma doença multifatorial que tem participação significativa do hospedeiro, de fatores ambientais e microbianos. Porém, é a resposta inflamatória do hospedeiro que leva a maior parte da destruição dos tecidos de suporte do dente. O mecanismo de desbiose gerado por componentes microbianos, como por exemplo da Porphyromonas gingivalis, na superfície dentária, eles geram alterações nos tecidos dos hospedeiros. Alterações como indução de apoptose de linfócitos T e macrófagos, mas também uma apoptose tardia quando relacionado com células mononucleadas humanas. O trial, ele é um membro da superfamília do TNF, que é um ligante para induzir a apoptose. Estudos já demonstraram altos níveis de trial em soros de participantes com periodontite e em outros estudos que receptores de trial associados a inibidores de morte celular estavam presentes em lesões de periodontite crônica e podem estar envolvidos no processo de inibição de apoptose. Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a expressão gênica dessa molécula indutora de apoptose, o trial, em indivíduos com e sem periodontite para poder entender melhor a patogênese dessa doença. Eu, juntamente com outros integrantes do NUPIM, acolhemos e recrutamos os indivíduos que buscaram atendimento na clínica odontológica Joelho do Guimarães. Avaliamos clinicamente os pacientes através da anamnese, do exame físico, da saúde em geral, a condição de toda a boca e a realização do exame periodontal. Foram selecionados 47 participantes devido à recusa de alguns, mas principalmente pela não adequação aos rigorosos critérios de elegibilidade para a periodontite. A partir do exame periodontal, dividimos os participantes em dois grupos. O primeiro grupo possuía periodontite e foi composto por 21 participantes. O segundo grupo não tinha a doença e foi composto por 26 participantes. Posteriormente, os participantes tiveram seu sangue coletado para a extração das células mononucleadas do sangue periférico, que foram cultivadas em estufas de gás carbônico sob o estímulo do antígeno extrato sonicado de Porphyromonas gingivalis ATCC 33277. Assim, o RNA total foi extraído de todas as células para análise de expressão gênica. Na extensão, eu pude realizar atividades de motivação e orientação de higiene oral, exame periodontal, restaurações, algumas extrações de unidades dentárias. Infelizmente, nosso atendimento só ocorreu até março desse ano, devido à pandemia do novo coronavírus. Mas, além de exercitar procedimentos que eu aprendi durante a graduação, eu também pude trocar experiências com os alunos e instrutores do NUPIM. E também pude entender mais sobre imunologia e genética. Além disso, os pacientes que tinham alguma anormalidade, eles receberam tratamento adequado por mim e pelos outros alunos do NUPIM, sobre a tutoria dos alunos de pós-graduação, fortalecendo a relação da UFES com a comunidade. Obrigada. Isla Milena,
faço parte do Programa de Extensão do Uso Racional de Medicamentos na Atenção Básica do município de Feira de Santana, sob orientação da professora Gisele Zaga Pires. Promoção do uso racional de medicamentos na gestação, lactação e infância. Atualmente, a medicalização nas primeiras fases da vida, desde a gestação, lactação e infância, é muito frequente. O uso excessivo de medicamentos na gestação, associado ao seu uso irracional, constitui um comportamento de alto risco, uma vez que muitos medicamentos podem causar toxicidade à mãe ou ao feto. A utilização de medicamentos durante a amamentação pode ser um dos fatores de interrupção precoce do aleitamento, além de ser uma das causas de abandono do tratamento medicamentoso. Existem alguns fatores que interferem no uso irracional de medicamentos na pediatria, como formas farmacêuticas mais complexas que dificultam a administração, poucas opções de medicamentos pediátricos disponíveis. Sendo assim, as atividades de educação e saúde é uma das estratégias para a promoção do uso racional de medicamentos. Metodologia. Trata-se de um relato de experiência sobre as atividades do Plano de Trabalho Extensionista, intitulado Promoção do Uso Racional de Medicamentos na Gestação, Lactação e Infância, de agosto de 2019 a agosto de 2020, na Unidade de Saúde da Família Campo Limpo 3 e 4. Resultados. A criação de 2 materiais educativos no formato de folder sobre os agravos mais comuns na infância, resfriado, febre, afecções da pele e problemas gastrointestinais, que foram divulgados nas salas de esperas nas unidades de saúde. Reunião bimestral com o grupo de uso racional de medicamentos para estudos do tema e planejamento das atividades. Participação da rotina da unidade de saúde do Campo Limpo 3 com a realização de sala de espera e dispensação de medicamentos. Foram realizadas salas de espera semanais sobre o uso de medicamentos em crianças, gestantes e lactantes, com 62 participantes no total. Participação e organização da feira de graduação para divulgação do programa de extensão. Criação de 7 materiais educativos para divulgação das redes sociais. Agravos mais comuns na infância. Uso correto de medicamentos em crianças, limpeza das mãos e superfícies contra a Covid-19, cuidado com as crianças contra a Covid-19 e campanha do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Apresentação de trabalho por meio de vídeo na jornada virtual e formulário terapêutico de medicamentos utilizado em pediatria. Através da execução do plano, observou-se que os beneficiários dessa intervenção tinham muitas dúvidas em relação ao uso de medicamentos em crianças, gestantes e lactantes, e o manejo de situações clínicas comuns na infância. Tal intervenção proporcionou maior conhecimento desses, promovendo o uso racional de medicamentos. Apesar das dificuldades encontradas durante a pandemia para a realização das atividades planejadas, foi possível perceber a importância do profissional farmacêutico para promover o uso racional de medicamentos através da educação em saúde, que pôde ser realizado nas redes sociais. Olá, sou Jamile, voluntária do programa de extensão Terapias Não Convencionais e Você, mais conhecido como TMC, e bolsista do programa da Universidade Aberta Terceira Idade, UAT, no qual desenvolvi o plano de trabalho sobre o benefício das práticas integrativas na diminuição do estresse na população idosa, no qual ofertava massoterapia semanalmente aos idosos matriculados na oficina de massagem relaxante da UAT. Os atendimentos ocorreram por livre demanda, nas sextas-feiras, até março de 2020, e desde então eu estou com as atividades remotas, trabalhando na elaboração de cards e vídeos sobre os benefícios das práticas integrativas e complementares, que são compartilhados nas redes sociais. Ao desenvolver as atividades presenciais com os idosos, ofertando a massoterapia a esse público, era possível verificar que eles se sentiam mais relaxados e livres das tensões após a aplicação da massagem e aferição da pressão arterial. Durante as sessões, tive contato com a aplicação de pedras quentes, bambuterapia, ventosoterapia.
e a oferta de massoterapia também ocorreu para a comunidade em eventos externos ao UFES, quando o TNC era convidado a participar, a exemplo da Semana de Enfermagem do EMEC e da Semana do Trabalhador do Sinteste. Como extensionista, pude participar do 2º Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o CONGREPIX, em 2019, no qual apresentei o trabalho Massoterapia para Idosos, ofertada por um programa de extensão na Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. E o mesmo trabalho foi publicado em anais do Congresso. Durante as atividades remotas, participei da comissão organizadora do 1º Simpósio Online de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, organizado pelo TNC e você. A atividade extensionista foi muito importante para mim, por me proporcionar maior conhecimento sobre essas práticas na promoção de bem-estar à saúde. Pretendo em 2021 continuar atuante nas oficinas da UAT, com atividades remotas e, se possível, com atividades presenciais. Olá, me chamo Jamile, sou ex-bolsista de extensão desde agosto de 2019 até agosto de 2020, pelo Programa de Extensão em Periodontia do Núcleo de Pesquisa, Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar, o NUPIM. Contei com a orientação do professor Dr. Isaac Suzarte Gomes Filho e contribuí para o plano de trabalho intitulado de Correlação entre os descritores clínicos periodontais e os níveis sanguíneos de triglicerídeos em indivíduos com síndrome metabólica. Para quem não conhece, a síndrome metabólica ela é um conjunto de alterações metabólicas, dentre elas a hipertensão, a diabetes, o aumento da gordura central, entre outras condições, que podem se manifestar juntas e que são consideradas um fator de risco para a doença coronariana. Já a doença periodontal é um grupo de doenças de natureza imunoinflamatória que atinge os tecidos de suporte do dente, causando inflamação e perda tecidual. Nessa perspectiva, o objetivo do nosso trabalho foi correlacionar a condição periodontal por meio dos descritores clínicos periodontais e os níveis sanguíneos de triglicerídeos em indivíduos com síndrome metabólica. Para isso, os pacientes com síndrome metabólica, usuários do Centro de Atendimento ao Diabético Hipertenso, o CAD, do município de Feira de Santana, que aceitaram participar da pesquisa através do termo de consentimento livre e esclarecido, foram encaminhados para a Clínica Odontológica Professor Dr. Joildo Guimarães, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Lá, eu recebia esses pacientes todas as quartas-feiras, realizava abertura de prontuário e efetuava o exame físico intra e extraoral para verificar a condição de saúde bucal dos pacientes através da avaliação dos tecidos moles, da condição periodontal dos pacientes e distribuição de cárie. Esses usuários, eles participaram de atividades de educação em saúde, higiene e fisioterapia bucal e obtiveram um diagnóstico odontológico com ênfase no diagnóstico periodontal. Após o planejamento, esses pacientes eles receberam o tratamento odontológico necessário dentro das disponibilidades de materiais da clínica. A média de idade encontrada entre esses indivíduos foi de 52 anos, sendo que a maioria atendida foram mulheres, casados e que se autodeclararam pretos ou pardos. Com essa pesquisa, podemos identificar que existe uma correlação positiva, pequena, mas que estatisticamente ela é significante entre alguns dos descritores clínicos periodontais, que são indicativos da periodontite, e os níveis sanguíneos de triglicerídeos em indivíduos com síndrome metabólica. A odontite ela pode estar contribuindo para a síndrome metabólica como um estado inflamatório crônico de baixa intensidade. Desse modo, é importante identificar se existe uma correlação entre a condição periodontal e a síndrome metabólica. Isso porque pode trazer vantagens clínicas importantes, como a incorporação do tratamento periodontal prévio nas medidas terapêuticas empregadas no tratamento de pacientes com síndrome metabólica. Por conta da pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais tiveram que ser suspensos. E com isso, o nosso projeto ele foi finalizado por meio de encontros online através de sessões científicas e também a confecção de conteúdos educativos, como vídeos animados e podcasts. Espero que tenham gostado e gostaria de agradecer a ProEx e o NUPIM por essa oportunidade. Olá, meu nome é Jane Souza da Silva, sou estudante de enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana. Participei como bolsista PIBEX 2019 do programa Acolhendo e Humanizando Partos e Nascimentos e fui orientanda da professora Ariane Cedrais Moraes. Como bolsista, fui responsável pelo plano de trabalho intitulado O uso dos métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto e no parto,
sempre com a orientação e supervisão da professora Ariane. Como resultado, apresento a vocês 6 sessões científicas realizadas na Universidade Estadual de Feira de Santana pelo programa Acolhendo e Humanizando Partos e Nascimentos, onde estive como comissão organizadora nas 6 sessões científicas e palestrei na 3ª sessão com o tema Hemorragia pós-parto, participação no 11º Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, onde apresentei o trabalho intitulado Acolhendo e Humanizando Partos e Nascimentos, experiência exitosa em extensão universitária, além do mesmo congresso ter participado do curso de Boas Práticas Obstétricas, Simulação e Teoria. A apresentação de outros trabalhos vinculados ao programa com os outros bolsistas também, onde nós podemos sempre estar fazendo um link com as temáticas dos planos de trabalho, fazendo com que assim a gente conseguisse abarcar maior quantidade de temáticas e também fosse bom para o aprendizado dos bolsistas. Realizamos confecção de cartilha e plano de parto do programa, também disponibilizado por nós durante ações na maternidade, realização também de atividades culturais dentro da maternidade, em parceria com a Educação Permanente. Ouvinte no 6º Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, na cidade de São Paulo, o grupo de discentes, juntamente com as nossas coordenadoras e orientadoras, construímos um stand na 3ª Feira de Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana, intitulada Partolândia. Com o advento da pandemia, as atividades tiveram que ser remotas e deixaram de ser presenciais. Assim, podemos também atingir o nosso público-alvo de outras maneiras, através das redes sociais, com postagem de vídeos, a construção de vídeos explicativos sobre a prevenção contra o coronavírus, confecção de cartilha, confecção de cartões de não visita, para evitar a exposição das mulheres às visitas, já que poucas informações eram conhecidas. Além disso, podemos também estar participando de cursos na plataforma UnaSUS, onde disponibiliza diversos assuntos, diversas temáticas, e estivemos também disponíveis para estar participando desses cursos. Acredito que a extensão universitária traz para o estudante uma bagagem muito importante profissional. No entanto, esses benefícios não são somente para o estudante, mas para toda a comunidade que é atendida por ele e também pela instituição que está recebendo esses estudantes, pois nós ajudamos na qualidade do atendimento, somos profissionais a mais presentes no ambiente para melhorar e auxiliar no atendimento a essas mulheres, além de trazer mesmo uma prática profissional ao discente, fazendo com que a gente já perceba como é o trabalho do enfermeiro dentro da enfermagem obstétrica. Oi pessoal, meu nome é Jéssica dos Santos Nunes, sou estudante de odontologia e bolsista de extensão do Núcleo de Câncer Oral da UFES, o NUCAL. Tenho como orientadora a professora Ângela Guimarães. Meu plano de trabalho é intitulado como Avaliação Periodontal em Indivíduos com Desordens Potencialmente Malignas e Câncer de Boca no município de Feira de Santana, do Programa de Prevenção e Controle do Câncer de Boca no município de Feira de Santana. Bem, o câncer de boca ele é considerado um problema de saúde pública, uma vez que possa originar impactos negativos na qualidade de vida, além de ter uma grande incidência de mortalidade. Patologias como a doença periodontal têm sido relacionadas à etiologia do câncer e evidências de estudos indicam que pacientes com a doença periodontal têm o risco aumentado de desenvolvê-los. Em virtude disso, a aplicação de exames clínicos periódicos torna-se relevante para a prevenção do câncer e identificação de possíveis fatores de riscos e patologias que interfiram na sua patogênese. Portanto, o plano de trabalho ele tem como objetivo contribuir para o controle e redução do câncer de boca e desordens potencialmente malignas,
e, além disso, reduzir em outras patologias que afetam as condições bucais, melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes, através de atividades de educação em saúde, evidenciação de possíveis fatores de riscos, avaliação e terapia básica periodontal e rastreamento de lesões bucais. Nesse período, produzimos material didático para serem utilizados nas atividades de educação em saúde, como a Feira da Solidariedade e a Ação Julho Verde, permitindo sensibilizar a população quanto às causas e complicações do câncer bucal, além da importância de se atentar aos fatores de proteção e orientá-los sobre a realização do autoexame de boca. Participamos de atividades como avaliação e tratamento periodontal no Centro de Especialidades Odontológicas do Jorge Américo e de rastreamento na Unacom, além de encontros periódicos com o grupo para que pudéssemos compartilhar as vivências e conhecimentos, como a aula sobre o programa SPSS, participação de sessões científicas realizadas pelo núcleo e reuniões para definição e planejamento de atividades do grupo. Nossas maiores dificuldades foram os momentos de realização dos exames bucais nos pacientes em tratamento oncológico na Unacom, pois o espaço físico era inadequado. Com o isolamento social, se tornou inviável os encontros presenciais, dificultando assim a realização das atividades finais. Dessa forma, buscamos estratégias para alcançar a população, tendo em vista o momento atual. Porém, houveram alguns contratempos com a disponibilidade e qualidade das redes de internet para a publicação ou participação dessa comunidade nas atividades. O plano de trabalho contribuiu positivamente, pois permitiu minha evolução pessoal e profissional, possibilitando trabalhar a habilidade de comunicação com o público-alvo, além do avanço profissional na área de atuação enquanto estudante de odontologia. Permitiu que a comunidade fosse beneficiada e sensibilizada com as ações desenvolvidas, já que, além do conhecimento compartilhado sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca, o acompanhamento fornecido impactou positivamente na saúde dessa população. Olá, meu nome é Caroline, sou estudante do curso de farmácia da UFES. Sou voluntária do Programa de Promoção do Uso Racional de Medicamentos na Atenção Básica no município de Feira de Santana, e o título do meu plano é Cuidados Farmacêuticos na Hipertensão Arterial Sistêmica, sob a orientação da professora mestre Gisele Braga Pires. A hipertensão arterial pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão 2017, a hipertensão é muito comum, acomete uma em cada 4 pessoas adultas. Assim, estima-se que atinja em torno de, no mínimo, 25% da população brasileira adulta e está presente em 5% das crianças e adolescentes no Brasil. É responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Segundo o Brasil 2014, diversos estudos realizados no Brasil evidenciaram os benefícios do cuidado farmacêutico para a adesão ao tratamento, para a satisfação dos usuários e para os resultados favoráveis no uso dos medicamentos em diversos grupos de usuários, dentre eles pessoas com hipertensão. Diante da complexidade do tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é comum a existência de problemas de adesão e também no controle da doença. Nesse sentido, a ação de saúde que objetivam realizar o cuidado farmacêutico para pacientes com hipertensão arterial sistêmica, buscando o controle da doença, minimização dos efeitos adversos, acompanhamento da efetividade e resolução dos problemas relacionados a medicamentos devem ser incentivados. A metodologia dessa apresentação é um relato de experiência sobre as atividades do plano de extensão, intitulado Cuidados Farmacêuticos na Hipertensão Arterial Sistêmica, de outubro de 2019 a outubro de 2020, nas unidades de saúde da família Campo Limpo 3 e 4. Resultados. Várias reuniões foram realizadas com os orientadores e bolsistas do programa para planejamento das atividades futuras, participação semanalmente da rotina da unidade de saúde do Campo Limpo 3, com dispensação de medicamentos, participação da feira de saúde da unidade de saúde da família do bairro do Campo Limpo 3, onde falamos sobre o que é diabetes e o que é hipertensão.
participação quinzenalmente da rotina da Unidade de Saúde da Família do bairro do Campo Limpo 4, com realização de dispensação de medicamentos, organização e participação na terceira feira de graduação da UFES e criação de 3 cards educativos para as mídias sociais, sendo eles recomendação, uso e limpeza da máscara caseira, Covid e hipertensão, que você profissional de saúde precisa saber, e Covid-19 e hipertensão, população. Foi também produzido um vídeo para a jornada virtual da UFES e um formulário terapêutico dos medicamentos antihipertensivos e antidiabéticos disponíveis na atenção básica do município de Feira de Santana. Assim, conclui-se que as atividades realizadas nas unidades de saúde possibilitou o aconselhamento no momento das dispensações, com ações de educação em saúde, como armazenamento correto e utilização correta dos medicamentos, contribuindo para o uso racional de medicamentos. O acompanhamento referente às visitas domiciliares dos usuários foi possibilitado devido à pandemia. Contudo, as atividades remotas realizadas nas redes sociais mostraram a importância direta do profissional farmacêutico nas questões de educação em saúde e uso racional dos medicamentos. Obrigada.